Olá, boa noite, sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Cabo Verde e a sua gente. Hoje, como foi comunicado há dias, vamos ter aqui a presença do Sr. Embaixador de Cabo Verde em Portugal, Dr. Eurico Monteiro, por isso chamo já ao painel o Embaixador de Cabo Verde em Portugal, o Sr. Dr. Eurico Monteiro. Antes de mais, quero agradecer também por ter aceito esse nosso convite de estar aqui connosco e partilhar um bocado daquilo que é a atualidade cabo-verdianos e de Cabo Verde, aqui em Portugal. Boa noite. Muito boa noite. É sempre um prazer estar aqui convosco, partilhar informações, partilhar um pouco de conhecimento sobre a nossa comunidade, sobre as coisas que andam um pouco por todo o mundo, por Cabo Verde, por Portugal também, seguramente, e que tenham um reflexo mais ou menos significativo, portanto, na nossa comunidade cabo-verdiana. Portanto, estou aqui com muito gosto e vou tentar dar o meu melhor, não é? Muito bem, muito bem. Olá, Marco. Olá, boa noite. Hoje temos uma presença, um entrevistado de peso no Cabo Verde e a sua gente, como temos todas as semanas. É verdade, é o entrevistado de peso e desde já quero agradecer por esta oportunidade que nos está a dar de poder estar no programa connosco e tenho a certeza que vamos passar um bom momento aqui, vamos passar coisas positivas para casa e quero-lhe agradecer por estar aqui junto a nós. E também gostava aqui de perguntar ao Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador é homem das decisões e os últimos meses não têm sido fácil para ninguém, ainda mais para uma pessoa que está a representar um país no estrangeiro e de tomar certas decisões em horas certas. Qual é a dúvida que o atravessou nos últimos dias? Olha, eu creio que antes da dúvida é, digamos, algum espanto, porque, na verdade, o que nós vivemos nesses últimos meses, há uns meses atrás, há uns 5, 6 meses atrás, era absolutamente, portanto, impensável, não é? Nós mudamos completamente o nosso modo de vida, o nosso modo de relacionamento, e isto creio que veio para durar. Isto não significa até que, mais cedo ou mais tarde, nós não venhamos a retomar alguma normalidade. Mas creio também que seria de todo interessante, por termos aprendido bastante com esta pandemia, que talvez nem tudo tenha que ser resgatado para vivermos de novo. Eu creio que algumas coisas aqui conquistadas, algumas coisas adquiridas, talvez tenha sido, digamos, um fator muito positivo e de conhecimento e nos possa servir em termos de futuro. Mas as dificuldades enfrentadas, sobretudo, têm a ver com a imprevisibilidade do futuro. Olha que até esta data, mesmo alguns meses passados, era extremamente difícil, quase impossível, prever medidas, prever ações de curto prazo, porque quase tudo estava em causa. E tudo o que se fazia apenas era em função de se proteger do vírus. E, portanto, significa que as ações normais da nossa missão aqui, como representante de Cabo Verde, portanto, junto de Portugal, a ação de cooperação técnica absolutamente, portanto, normal, do dia a dia, do acompanhamento, portanto, dos dossiês, da execução do programa estratégico de cooperação, que é um programa de 4 anos assinado com Portugal. Tudo isto, e o nosso relacionamento normal com as outras missões diplomáticas, tudo isto ficou em causa e toda a nossa vida, toda a vivência ficou um pouco em função do vírus. E com uma preocupação acrescida é o impacto, portanto, deste vírus na comunidade, e Cabo Verde, com as suas naturais dificuldades, com a sua escassez, portanto, de recursos, e a nossa comunidade cabo-verdiana também numa situação de vulnerabilidade, saber que podíamos nós, como Estado do Cabo Verde, fazer para acrescentar mais qualquer coisa aquilo que seguramente o Estado de Portugal, como Estado de acolhimento, faria. E, portanto, que nós teríamos também uma obrigação adicional, uma obrigação de Estado, mas uma obrigação também moral, uma obrigação também ética, como cidadãos cabo-verdianos, fazer mais qualquer coisa
e não deixar que a comunidade cabo-verdiana, de uma forma geral, possa, digamos, ser tratada apenas pelas autoridades portuguesas, já que nós somos uma nação diaspórica, interessa-nos não só a população em Cabo Verde, mas interessa-nos, portanto, a população espalhada um pouco por todo o mundo. E, portanto, também essa foi a preocupação. Sobretudo porque temos certos setores da nossa comunidade que são setores sensíveis. Não se esqueça que, para além das vulnerabilidades, da franja de alguma pobreza que existe na comunidade cabo-verdiana, nós temos aqui uma comunidade também pequena de doentes evacuados, mas que são, entre doentes e acompanhantes, qualquer coisa como cerca de 1.300 pessoas. E, portanto, pessoas doentes, a volta de 1.000 e cerca de 300 acompanhantes. E, portanto, esses doentes estão numa situação de especial vulnerabilidade. E como é que tem sido o papel da Embaixada no acompanhamento desses doentes evacuados que muitas vezes vêm de Cabo Verde? Como é que tem sido? Em primeiro lugar, por causa do distanciamento social, a primeira medida é um conjunto de exigências que nós fazemos em relação aos doentes evacuados para assegurar, digamos, os seus direitos. Nós, pura e simplesmente, suspendemos essas exigências. Toda a documentação que é necessária para ser entregue para situações que esteja regularizada, para que os doentes possam usufruir de certas regalias, de certos direitos, de certos benefícios, nós suspendemos completamente essa exigência. Desde o relatório médico que tem que ser apresentado, desde os atestados que têm que ser apresentados, desde das declarações ou das certificações nas receitas médicas, etc. E, portanto, toda a deslocação física podia pôr em risco, digamos, o contágio e, portanto, como tal, todas essas exigências foram suprimidas, o que é importante. Em segundo lugar, é reforçar a componente, portanto, da assistência à distância, não é? Utilizando, portanto, as novas tecnologias e fazendo, portanto, uma interação direta entre o serviço da Embaixada e os doentes, como também fizemos em relação também a outros setores, de sorte, portanto, a evitar, digamos, o máximo de contacto possível. E, em terceiro lugar, em situações mesmo de algumas dificuldades, porque há alguma iliteracia digital, haverá outras dificuldades até de deslocação, organizamos até um serviço até a residência dos doentes. Inclusive, íamos fazer certos doentes em situações muito especiais, íamos fazer até o pagamento no domicílio do próprio doente, evitando, portanto, certas deslocações. E quando essa deslocação também se impunha, organizamos o serviço de sorte a que se evitasse, digamos, grandes ajuntamentos e se permitisse, portanto, o distanciamento necessário para se poder fazer, portanto, o atendimento. E lidamos, portanto, desta forma com a situação, com os doentes aqui em Portugal e reforçamos as nossas relações, estreitamos as nossas relações ainda mais com as associações que têm uma ligação mais forte com os doentes. Aqui na zona de Lisboa nós temos 4 ou 5 associações que se dedicam numa grande parte, outras até quase exclusivamente, portanto, dos doentes. Nós temos protocolos com várias dessas associações para dar não só assistência em termos de alojamento e, portanto, toda a estadia dos doentes, mas também dar assistência até no acompanhamento dos doentes, as deslocações, portanto, aos hospitais, às consultas, etc. Fazer, digamos, o esforço possível. Nem tudo correu a 100%, era difícil, nem conseguimos cobrir todas as áreas, mas eu estou convencido que, feitas as contas globais, podemos dizer que desempenhamos com um nível acima da média as nossas funções no quadro, portanto, desta pandemia. Mas também há outros setores, como os estudantes, não é? E aqui, aproveitando essa deixa aqui do Sr. Embaixador, falando aqui daquilo que é o distanciamento e também respeitar as medidas de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde, na Embaixada o Sr. Embaixador é uma equipa composta por vários funcionários. Como é que gera e geriu a sua equipa durante esta pandemia, já que fala aqui do distanciamento social? Exatamente. Nós, até esta data, ainda fizemos há dias um teste a todos os funcionários que têm uma ligação mais próxima com o público, todos os funcionários consulares, e, de facto, nenhum deles testou positivo a coronavírus, o que significa que, de qualquer modo, não só tomaram cuidado
portanto, na sua vida particular, na sua vida privada, mas também significa que os nossos serviços, portanto, consulares, a nossa embaixada, eles também tomaram as medidas necessárias. E as medidas necessárias foram, portanto, medidas muito simples. Em primeiro lugar, tudo aquilo que era ajuntamento, nós passamos a utilizar, portanto, as plataformas. Nós fazemos agora talvez mais reuniões do que fazíamos, portanto, antigamente, mas fazemos utilizando, portanto, as novas tecnologias, reuniões com as associações. Há pouco mais de uma semana fizemos uma reunião com quase uma dúzia de associações cabo-verdianos aqui em Portugal. Fizemos ainda também depois reuniões apenas com as associações que cuidam dos doentes evacuados, e fazemos também reuniões com a associação de estudantes. E já na próxima semana vamos repetir essas reuniões, mas tudo utilizando as novas plataformas, portanto, tecnológicas. Em segundo lugar, também fizemos aquilo que é recomendável. Toda a gente usa máscaras e às vezes até usa viseiras, usa luvas e também higienização, portanto, também permanente. E mantivemos, digamos, o distanciamento. Começamos a fazer atendimentos apenas com marcação prévia, marcação através do nosso portal consular. Felizmente que nós estamos a oferecer um conjunto de serviços à comunidade cabo-verdiana através do portal consular. Nós esperamos que neste mês de junho vamos aumentar muito mais ainda o pacote de serviços consulares no nosso portal, e talvez ainda este mês e no próximo mês de julho o portal consular é um portal concebido para toda a diáspora cabo-verdiana, o que significa que qualquer cabo-verdiano nos Estados Unidos, na França, Europa ou em outros países europeus, ou Angola, um país africano, em toda a parte do mundo, China, em toda a parte do mundo, um cabo-verdiano pode aceder a um conjunto de serviços essenciais fornecidos pelo Estado de Cabo Verde através do portal consular. E estamos a ir um pouco mais longe, aumentando a nossa gama de serviços, utilizando as assinaturas digitais, utilizando a função digital do cartão e utilizando a chave móvel digital para nós fazermos certas certificações pessoais sem necessidade de deslocação física para, digamos, esta autenticação. E vamos um pouco mais longe. Nós estamos convencidos que dentro de pouco tempo nós vamos conseguir até emitir passaportes sem necessidade, passaportes eletrónicos, colhendo assinaturas, colhendo fotografias e impressões digitais através de plataformas, através, portanto, de dispositivos móveis com grande fiabilidade e que podem ser enviados também à distância por via digital, sem necessidade de contacto físico com os postos. Nós que somos uma nação diaspórica, temos que apostar na economia digital, temos que apostar nestes serviços, porque nós não temos capacidade financeira de reproduzir estruturas físicas, funcionários, meios e equipamentos em toda a parte do mundo, em toda a parte onde existe um cabo-verdiano. E, portanto, através das plataformas podemos chegar a todo o mundo, prestando serviços de qualidade a todo o mundo e em tempo, de facto, recorde. O que se passa hoje em dia com a emissão de documentos importantes, sejam eles passaportes, sejam eles, portanto, o cartão nacional de identificação, prova isso mesmo, que é possível fazer-se com recursos a novas tecnologias. Exatamente, e agora com recurso a novas tecnologias, chamo aqui o meu comentador de painel, o Marco Soares. Também, Marco Soares, isso aconteceu também exatamente contigo no futebol. São medidas que foram adotadas. Acredita também que essas medidas da Embaixada também possam ser, ou é benéfico para a comunidade cabo-verdiana, uma vez que atravessamos essa situação delicada? Sem dúvida que é benéfico, porque em primeiro lugar está a nossa saúde e a segurança, e penso que tomou-se as medidas certas, e é bom também falarmos um pouco disso, que é para poder haver também mais informação, porque muitas vezes as pessoas não estão informadas e às vezes acabamos por falar de coisas da qual nem estamos informadas, e é bom termos esta informação toda para sabermos os passos que podemos dar, da maneira que podemos dar, da forma mais segura. E é claro que, porque a comunicação é um meio muito, muito importante nos dias de hoje,
de hoje, porque sem comunicação muitas vezes acabamos por cometer e dizer coisas às vezes que não são as certas, e quando nos informamos das coisas certas e temos o conhecimento das coisas certas, torna-se mais fácil para quem está a passar a informação e para quem tem que realizar algo. E eu penso que isto é muito benéfico para todos, porque neste momento, acima de tudo, em primeiro lugar está a nossa saúde e a segurança de todos. E, portanto, ao senhor embaixador, perguntava-lhe, estas foram, digamos, as primeiras medidas de segurança adotadas pela embaixada? Exatamente. Repare como o que nós vínhamos fazendo, mesmo antes desta pandemia, o que vínhamos fazendo também facilitou um pouco as coisas, porque nós já foi criar um projeto de transformação digital, que é um projeto, portanto, de reforma dos serviços consulares, mas é um projeto que não é apenas para Portugal, é um projeto que está a ser desenvolvido aqui em Portugal, mas as soluções devem ser replicadas para todas as missões diplomáticas e consulares de Cabo Verde. Assim se passou, de facto, com a emissão dos passaportes, com o cartão nacional de identificação. Vamos passar agora também para as cartas de condução, fazer, portanto, as autenticações e as renovações também, portanto, online. Vamos para o sistema, portanto, de registro para facilitar também o máximo a emissão, portanto, de certidões, as transcrições, portanto, também de registro, cumprindo, digamos, esta finalidade e fornecer serviços com celeridade, mas também com segurança e, portanto, com qualidade. O que nós vínhamos fazendo, digamos que facilitou também bastante, só que esta pandemia obrigou-nos a acelerar um pouco mais, não é? A colocar o pé no acelerador e portanto, tentar ainda ir um pouco mais com mais velocidade sobre esta matéria, o que para nós, de facto, é verdadeiramente importante. Creio que deve ter dado entrada ainda ontem ou hoje no Conselho de Ministros exatamente uma lei sobre os serviços online, não é? Ou seja, sim. exatamente, portanto, uma lei sobre serviços online que vem exatamente, portanto, nesta linha, no reconhecimento de que se torna necessário nós sermos mais rápidos, sermos mais céleres na prestação de serviço aos cidadãos, mas também no reconhecimento de que não temos capacidade física para estar em todo lado e ao mesmo tempo. E que nós, cabo-verdianos, ocupamos um pouco o mundo todo. E portanto, que devemos facilitar o máximo e fazer também a máxima utilização, portanto, das plataformas. Eu creio que após a aprovação, portanto, desta lei, nós vamos conseguir fazer muita coisa. Um cabo-verdiano nos Estados Unidos não terá necessidade, ou na China, não terá necessidade de se deslocar um consulado para fazer o reconhecimento da assinatura. E às vezes um cabo-verdiano nos Estados Unidos pode levar dias para fazer uma procuração. Para fazer uma procuração e ir ao consulado, reconhecer a assinatura e depois encontrar um portador para levar a Cabo Verde. O que nós estamos a propor é que isto se possa fazer imediatamente. Ter a procuração disponível para que a procuração tenha a portabilidade necessária para estar em Cabo Verde, sem ser levada, portanto, exatamente, estar digitalmente, estar virtualmente, portanto, no sistema, fazer-se a procuração, fazer-se o reconhecimento, digamos, da assinatura, através da autenticação, seja assinatura digital, seja chave móvel digital, fazer-se essa certificação e facilitar, portanto, a vida das pessoas. Os requerimentos que nós temos que fazer para assinar, para entregar, tudo isto nós podemos fazer por via, portanto, digital. Ou seja, estar um pouco em Cabo Verde ou Cabo Verde estar também um pouco em todo o mundo. Estar nos Estados Unidos, estar na China, estar, portanto, em todo o lado, encurtando as distâncias. Ou seja, estamos longe, mas estamos juntos, não é mesmo? E eu notei que o senhor embaixador falou aqui muito de segurança, velocidade e rapidez no atendimento. É notável e todo mundo já sabe que atravessamos agora uma batalha contra um inimigo invisível. Perguntava ao senhor embaixador, pela sua experiência, como é que fazemos para assegurar o medo, o que é uma realidade agora, hoje em dia? Olha, não é fácil. Eu creio que se tem-se anunciado também em Cabo Verde equipas digamos, de psicólogos, aqui em Portugal também um pouco por todo lado, também equipas de psicólogos que têm lidado um pouco com este fenómeno
e, digamos, procurando ajudar, portanto, as pessoas e dando, digamos, algumas ferramentas para se poder lidar, digamos, com o medo. De qualquer forma, eu creio que, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão se habituando um pouco a este ambiente, digamos, aprendem também a controlar um pouco o medo. Ter sempre uma pontinha de medo não é de todo mal, se isso, digamos, nos obriga a tomar certos cuidados. Demasiado relaxamento também é que não, isso é que não. E eu gosto de repetir uma coisa porque me parece importante, sobretudo para a juventude. Não é? A juventude, que eu vejo, portanto, a notícia sobre aqui na praia, mas também aqui em Lisboa, e vê-se que, de facto, a taxa de incidência nos grandes centros urbanos, onde predomina muito, digamos, a juventude, a taxa de incidência tem sido maior. É o que acontece aqui em Lisboa, portanto... É uma chamada de atenção para os jovens? Exatamente, e também acontece. Mas é isto, os jovens, esta mensagem, os jovens têm que ser solidários. Porque se, de facto, a taxa de infecção, ou melhor, de sintomas da doença na camada juvenil é uma taxa muito reduzida, mas os jovens são portadores do vírus. E como são portadores desse vírus, transmitem esse vírus aos seus entes mais queridos, às suas famílias, aos seus pais, aos seus avós, aos tios, aos idosos. E, portanto, este gesto também, esta atitude solidária, mesmo que corram risco mínimo de doença, mas correm um grande risco de causar doença aos outros. E aos outros que são mais próximos, aos outros, portanto, da sua própria convivência. Eu creio que o comportamento dos jovens vai ser decisivo em termos de futuro. Nós, eventualmente, não vamos ter uma vacina a muito curto prazo. E tudo o que se pretende com as políticas públicas, no fundo, é exatamente isto. É criar, digamos, um nível de infecção que seja minimamente compatível com a capacidade dos serviços públicos de saúde. Ou seja, para que ninguém fique sem atendimento. E se houver um nível excessivo que ultrapassa a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, isto complica. Muita gente pode ficar sem atendimento médico e morrer, não propriamente em consequência da doença, mas em consequência da falta de cuidados médicos. E é por isso que nós, de facto, temos que ter este dever de reserva e de distanciamento, de comedimento, mesmo a juventude, ou principalmente a juventude, que tem uma grande mobilidade e com essa grande mobilidade pode ser um fator de risco acrescido para os outros. E também acredito, chamo agora o Marcos Soares da conversa, acredito também que seja importante agora nesta altura chamar o jovem à razão do qual é importante ouvir e ter esses cuidados, principalmente com as pessoas lá em casa que nós temos, os avós, os pais ou até mesmo os irmãos, que de uma certa forma têm alguma debilidade na saúde. Sem dúvidas, é uma excelente chamada de atenção porque realmente é verdade, os jovens acabam por estar um pouco mais despreocupados devido a isso, porque têm uma maior capacidade e então acabam por se esquecer e por vezes até se tornam um pouco egoístas em não pensar nos outros, porque estão a pensar só neles naquele momento e eles acabam por poder ter o vírus e contagiar pessoas que estão que têm um risco maior. Neste caso falamos de pais, mães, avós, e temos que meter a mão na consciência e pensar nisso e corrermos o risco zero, porque há muitas pessoas neste momento, já há mais liberdade, e as pessoas estão a levar as coisas, principalmente os jovens, estão a fazer as coisas como se nada se passasse, mas o vírus ainda existe, e nós devemos tomar todos os cuidados, todo o risco desnecessário devemos meter para lado, porque
é como eu digo, ao protegermos a nós, estamos a proteger os outros, principalmente aqueles que são os mais próximos e aqueles que nos rodeiam, porque nós estivermos infectados, quem nós vamos infectar é as pessoas que estão mais próximas de nós e aquelas que nos rodeiam. E depois, Exatamente. se calhar, mais tarde, só vão parar para pensar se isso realmente acontecer com um familiar, através deles. Mas antes que isso aconteça, é melhor metermos a mão na consciência e pararmos para pensar e protegermos-nos a todos. E também isso é uma das nossas preocupações aqui no programa Cabo Verde e a sua gente live, que é chamar a atenção de todos os cabo-verdianos que, de uma certa forma, pelo pouco que eu faço ou o pouco também que o Marco faz, de uma certa forma, é trazer ou fazer bem para Cabo Verde e para os cabo-verdianos. Senhor Embaixador, já fizemos esta pergunta aos nossos convidados, também por isso não foge a regra. Gostaríamos de saber se encontraria uma palavra capaz para definir a tal situação humana. Para esta situação que nós estamos a viver? Sim. Em concreto, exato. Olha, talvez eu não sei, mas diria uma palavra. Como eu disse, quer dizer, há meses atrás, se nós disséssemos que as pessoas começavam a andar na rua mascaradas, parece uma coisa absolutamente inusitada, não é? Ver gente nos bancos, ver gente nas lojas, nos centros comerciais, na rua, todo mascarado. E às vezes nós que brincávamos, quando víamos uma pessoa, um chinês, às vezes no noticiário, um chinês com máscaras, não é? Isso parecia quase assustador. E quando vemos que às vezes as pessoas para assaltarem um banco colocam, portanto, as máscaras deixando apenas os olhos, e que hoje todo o mundo anda mascarado, com as consequências que isto tem. E há dias, creio que houve um assalto, e foi noticiário, e a pessoa estava com máscara. Agora é normal, não é? Não é? Sim. Mas foi difícil o reconhecimento. E, portanto, quem diria que hoje não nos abraçamos, não ficamos distantes uns dos outros, não há apertos de mão, procuramos isso como uma espécie de um valor social, quer dizer, só ir no diário quando se mantém longe, quando se mantém portanto, isto é absolutamente inusitado. Acreditar há meses atrás que isto poderia ocorrer, de facto, é qualquer coisa, mas também demonstra outra coisa, a enorme capacidade humana de adaptação. Exato. Incrível. Em pouco tempo, hoje, o que nos espanta e nos estranha é uma pessoa sem máscara. Andando e começamos a ver, isto não tem máscara. Vemos notícia da televisão, ele está sem máscara. É a primeira coisa. Já sem máscara, parece uma anormalidade. É uma anormalidade. Olha, permita-me, senhor embaixador, por exemplo, eu agora vou partilhar aqui a história que eu tive, eu e o Marco Soares, na semana passada, já há uns meses que eu não cruzava com o Marco Soares, só virtualmente, e na semana passada tivemos a oportunidade de nos cruzarmos, e a primeira tentação que eu tive era de cumprimentar o Marco Soares com um abraço ou com um cumprimento, mas logo, ao aproximar do Marco, também creio que o Marco também sentiu o mesmo, esta vontade, porque faz parte da vida humana. É isso aí. Sim, sem dúvidas, porque eu lembro que na altura até comentei tanto tempo que não estamos juntos e agora estamos juntos e nem um abraço podemos dar, mas tem que ser. Mas realmente o senhor embaixador falou de uma coisa muito importante, não só para esta pandemia, mas para tudo na vida, é a capacidade de adaptação do ser humano. E muitas vezes nós temos um desafio pela frente e por vezes achamos que não temos capacidade para tal. Mas a nossa capacidade de adaptação é muito grande e acabo por dizer a todos que estão em casa que se têm um objetivo, por vezes, por mais difícil que acham que possa ser, vão em frente e tentem, porque a nossa capacidade de adaptação é muito grande. Nunca desistam de nada, porque temos uma capacidade muito grande de adaptação e temos que ir à luta. E agora aproveito também aqui para fazer... Estava a pessoa até a dizer aqui, coisa que eu te faço trabalho, que às vezes fugimos, não é? É verdade. Às vezes fugimos, literalmente. E há dias eu estava a assistir uma reportagem de um jornalista, achei uma coisa curada, que é uma reportagem de um jornalista, e agora não sei, de um desses canais. E o jornalista dizia que há vários dias, que há semanas que ele não saía de casa, não é? Que há semanas que ele não saía de casa, e era estado de emergência, ainda estava no estado de emergência aqui em Portugal, que há semanas que ele não saía de casa, mas que de facto
Ontem, anteontem, dizia ele, na ocasião. Ontem, anteontem, ele teve que sair, porque quase já não tinha nada em casa, que faltava leite, faltava coisa, uma data de coisas, e que resolveu sair de casa. E depois foi ao supermercado. Mas ele estava escandalizado. Ele diz, quando chegou ao supermercado, ele diz, acreditem, uma senhora, eu pus-me na bicha para ir pagar as contas, uma senhora aproximou-se de mim, eu vi claramente que ela se ia aproximando cada vez mais, e a certa altura, quando dei por mim, estava quase a 1 metro de distância. Eu disse, minha senhora, afaste-se, pelo amor de Deus. Não se nem mais um passo. Quando vi que ela não estava a ouvir, deixei ali as mercadorias e saí logo. Quer dizer, como é que as pessoas de facto estão a fugir dos outros? Não é? Não, mas é verdade, eu tenho uma história. Mas é verdade, eu tenho uma história, por exemplo, ainda ontem eu tive que ir comprar algumas coisas e eu saí com a máscara. Mas eu realmente, depois de sair do carro, esqueci-me de meter a máscara. E eu entrei para dentro do edifício onde eu ia fazer as compras sem a máscara, mas eu sem me dar conta, para mim estava normal. E as pessoas começaram todas a olhar para mim de forma estranha e a afastar-se. Mas eu estava sem noção que eu estava sem a máscara. E depois, quando eu fui para ser atendido, comecei a falar com a senhora e a senhora também olha para mim, mas acho que ela teve vergonha de dizer que eu estava sem máscara. Eu olhei para ela e depois olhei para a máscara dela e lembrei-me, estou sem máscara. Eu virei para ela e disse, olha, eu estou sem máscara, esqueci-me por completo da máscara. E eu aí percebi porque é que as pessoas estavam todas a olhar para mim. E depois fui ao carro buscar a máscara e depois voltei a entrar, que era para ser atendido. Mas realmente, mas foi mesmo por esquecimento. Eu tinha a máscara, mas é o hábito. Uma pessoa não tem tanto hábito de usar a máscara, sai poucas vezes e depois acabei por me esquecer no carro. E entrei lá para dentro como se nada passasse. Exatamente, isso é agora uma nova realidade que ninguém encontra hoje. Mas pronto, é a nossa nova normalidade. Aqui a pouco tempo, digamos, eu creio que isto ainda vai ficar cada vez mais generalizado. Todos nós esperamos e rezamos para que venha, digamos, uma vacina, não é? E que possamos descontrair um pouco mais. Mas, como disse, algumas coisas eu acho que nem tudo deve voltar à nossa normalidade também de antigamente. Porque, de uma certa forma, estamos a aprender também. Repara, porque nós temos ferramentas e nós temos instrumentos à nossa disposição, mas muitas vezes esquecemos delas e só nos lembramos nesta pandemia. E eu, por exemplo, como eu disse, faço reuniões com associações várias, não sei o quê, com dirigentes do serviço, com dirigentes em Cabo Verde. E antes, para marcar uma reunião, tinha que ver, não sei o quê, transporte, agora a deslocação, é em Braga, como é que eles vão para... Ou seja, nós complicávamos com um conjunto de serviço de logística, e nem pensávamos que, afinal, não era preciso mais nada, quer dizer, no gabinete podíamos fazer esta reunião. É verdade. Aqui esta conferência, não é? Que nós estamos aqui a ter, uma palestra, uma coisa qualquer, não é? Esquecendo que já existe há vários anos, não é? E que nas nossas casas, nos nossos serviços, podemos nos conversar e estar juntos e partilhar com o mesmo grau de eficácia e com menor custo, não é? Custo material e custo em termos até também de tempo. E, portanto, eu creio que aprendemos um pouco mais. E também aprendemos uma outra coisa, não é? Ainda há dias eu vi em Cabo Verde, o primeiro-ministro falou disso e também o vice-primeiro-ministro falou disso, que deram conta que certos serviços do Estado, tendo até menos funcionários na repartição e mais funcionários em casa, que afinal estavam a dar conta de recado mais do que antigamente e que os serviços estavam a ser prestados até de forma mais rápida. Ou seja, nós às vezes arranjamos repartições grandes para meter gente. Ou seja, não temos espaço para tanta gente e vamos criando anexos e vamos aumentando espaços. E demos conta que, afinal, muitos serviços podem ser prestados à distância, nas residências, em qualquer outro sítio, sem a necessidade de presença física na própria repartição. Acho que isto foi uma boa aprendizagem e devemos aprender, digamos, ficar com esta lição. Exato. Mesmo voltando a alguma normalidade,
mas nem tudo deve-se perder. E, portanto, devemos resgatar alguma coisa que é também importante para o nosso futuro. E agora vamos aproveitar aqui também para interagir com as pessoas que estão a nos ver lá em casa. Não sei se conseguem ver, estamos aqui constantemente a dar destaque, vez e voz às pessoas que nos acompanham. Creio que o senhor embaixador também já respondeu a esta pergunta do Nelson Ramos. Pergunta ao Nelson, que medidas concretas a embaixada pretende ou já tomou junto da comunidade cabo-verdiana? É isso, enunciei, portanto, medidas que têm a ver, sobretudo, como disse, com a nova forma de prestação de serviços. De prestação de serviços, portanto, à distância, online, com maior rapidez, com maior eficiência. Há uns tempos atrás, um cabo-verdiano para ter acesso a um passaporte, às vezes podia durar 6, 7, 8, 9 ou 10 meses. Hoje pode levar-se 5, 6, 7, 8 dias para ter um passaporte ou ter um cartão nacional de identificação ou para fazer, portanto, uma validação numa carta de condução. E vamos também para a renovação, portanto, da carta de condução. Ou seja, é esta, portanto, a ideia de prestar, portanto, de modernizar os serviços, fundamentalmente. Modernizar os serviços e estar mais próximo, portanto, das pessoas. Levar o Estado do Cabo Verde mais perto das pessoas ou levar as pessoas também ao próprio Estado de Cabo Verde. Esta é uma medida que considero, de facto, importante. Mas também fizemos várias coisas que, nesta pandemia, por exemplo, nós temos um Centro Cultural de Cabo Verde, como toda a gente sabe, que foi inaugurado em julho do ano transato, vai agora, portanto, fazer um ano. Nós aprendemos também a desenvolver um conjunto de eventos culturais através das plataformas tecnológicas, não é? Literatura, tertúlias, música, várias manifestações culturais através de plataformas tecnológicas, juntamos gente, e às vezes com muita audiência, promovendo, portanto, eventos de interesse sem necessidade, e visitas, não é? Guiadas a vários sítios, a várias instalações, sem a necessidade, portanto, da física. Também foi algo importante, tanto para a comunidade de uma forma geral, como também para algumas comunidades específicas, designadamente a criança, a juventude, as crianças, a juventude, etc. Também foi possível desenvolver esse conjunto de atividade. Por outro lado, também, como disse, mesmo na escassez de recursos, Cabo Verde esteve presente junto das associações de cabo-verdianos aqui em Portugal. Várias associações. Não só com apoio, digamos, aquele conforto que é absolutamente necessário, como disse, em reuniões regulares com as associações, mas também com apoio material, com apoio, portanto, financeiro, para ajudar a mitigar, portanto, o sofrimento. Demos apoio financeiro, demos também apoios, vários apoios também materiais, demos também apoios em fornecimento de materiais de proteção individual a várias associações na zona de Lisboa, mas não só na zona de Lisboa, como também demos esses apoios a associações de estudantes, em várias partes do mundo, associações aqui em Lisboa, associações, portanto, em Bragança, no Porto, em Évora, em várias partes de Portugal, esse apoio chegou. Apoio vindo de Cabo Verde, mas apoio também com esforço próprio da Embaixada de Cabo Verde aqui, portanto, em Portugal. E nós também demos esse apoio também porque houve muita solidariedade de cabo-verdianos. Olha, um desses apoios também vieram, por exemplo, da parte dos jogadores da Seleção Nacional. Falo também em nome especial do Marcos Soares, juntamente com os outros colegas. Exatamente, tem vindo muitos apoios de várias... Gente como a Mónica Sofia, que na República Tcheca, ainda estou no tempo de agora, na República Tcheca, mobilizando parceiros, exatamente, em prol de Cabo Verde, para apoiar Cabo Verde. Muito significativos, mandando 200 mil máscaras, 200 mil luvas, mandando, portanto, viseiras, mandando gel, mandando álcool, mobilizando até ventiladores, portanto, para Cabo Verde, que são toneladas, portanto, de apoio. Ou empresários aqui em Portugal, como o senhor, por exemplo, e Marcelino, um empresário, portanto, na indústria têxtil, o apoio que ele tem dado para a comunidade cabo-verdiana. Várias outras aqui associações, empresas.
outras dão 40 mil máscaras, 20 mil máscaras, 50, etc, etc. Outros dão produtos que podem ser também distribuídos, outros até géneros alimentícios. E, portanto, tem tido muita solidariedade. E é nestes momentos importantes que a solidariedade precisa-se. Como se sabe, o Estado de Cabo Verde não tem capacidade, de forma alguma financeira, para prestar apoio a todos segundo as suas necessidades. Não tem. Até porque tem comunidades imigradas muito pobres, designadamente em São Tomé, Sim, na Guiné-Bissau. Tem, portanto, mobilizar todos esses apoios, de facto, não é fácil, apoios públicos para a comunidade de uma forma geral. E, portanto, a solidariedade neste aspecto é importante. Tem vindo de várias áreas. Aos artistas, uma menção especial. Artistas que organizaram, portanto, concertos online para mobilizar, portanto, recursos que foram dirigidos, portanto, destinados à comunidade cabo-verdiana. Recursos muito significativos. Gente, portanto, da cultura, que também se mostrou muito solidariedade, e os meus sinceros agradecimentos a toda essa onda de solidariedade registada em prol daqueles que mais precisam, mas com particular incidência da nossa comunidade cabo-verdiana aqui em Portugal. Também aqui por falar em músicos e artistas, como disse há bocado, Marco Soares, juntamente com os outros colegas da Seleção Nacional, fizeram assim também um apoio para chegar aos mais carenciados em Cabo Verde. Aproveito essa oportunidade para perguntar ao Marco, ou pedir ao Marco que nos explicasse como é que trabalharam todo esse processo de angariação de fundo para ajudar, por exemplo, as pessoas mais necessitadas em Cabo Verde. Sim, é verdade. Foi em conversa com mais 2, 3 colegas da seleção, e acabei por criar um grupo do WhatsApp onde adicionei mais colegas da Seleção Nacional, em que falei da possibilidade de podermos ajudar famílias que estavam a passar por uma maior necessidade nesta fase. Então juntámos entre nós, todos eles enviaram um dinheiro para a minha conta, arranjei uma associação em Cabo Verde, que foi a Associação de Juntamó, que através da Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha depois fez a parte final, que foi a distribuição, mas conseguimos fazer a distribuição por todas as ilhas e alcançámos 1.485 famílias, eu penso, e eu penso que foi uma iniciativa muito boa, que o nome da iniciativa era Driblando a Pandemia, porque mais do que nós amamos o futebol, mas o nosso coração bate por Cabo Verde, então nós sentimos neste momento a obrigação de poder ajudar aqueles que estavam mais necessitados, e com isso também servirmos de exemplo para que outras pessoas também com possibilidade possam ajudar aqueles que mais necessitam em Cabo Verde, porque nós só juntos podemos ultrapassar as fases menos boas, e neste momento todos juntos acabamos até por ser poucos, então é a melhor forma de união, de podermos ajudar. O senhor embaixador já falou também dos artistas, que eu acompanhei muito também, que fizeram um excelente trabalho, e é bonito se ver a união que eles tiveram, porque eu vejo, por exemplo, noutros países, artistas, por exemplo, que não se falam, não se dão, e realmente viu-se uma união muito grande quando todos meteram o seu eu para trás e meteram Cabo Verde à frente, porque realmente o que mais importa é Cabo Verde, é a nossa gente, é o nosso futuro, são as nossas crianças, isso é o mais importante neste momento. Exatamente. Não, se permitir, é só, digamos, de facto, acompanhar, de facto, o Marco Soares neste apontamento sobre a solidariedade e dizer que, de facto, ela é bem-vinda e que ajudou bastante e seguramente vai continuar a ajudar Cabo Verde e os cabo-verdianos um pouco por todo o lado. Porque esta pandemia, e já há várias organizações internacionais relatando isso, designadamente o FMI e até o Banco Mundial, que esta pandemia tem um impacto, de facto, muito forte em Cabo Verde. Em Cabo Verde tem de facto, um impacto que se pode dizer quase à beira de um desastre. Porque repare que o turismo representa qualquer coisa como cerca de 25% da nossa riqueza. E que o turismo, de facto, representa também milhares de empregos. E que
O turismo representa não só as taxas aeroportuárias que nós recebemos, e que isto é muito importante, não só representa, digamos, o fundo do turismo, que para nós é muito importante, sobretudo para o financiamento dos municípios, não só representa o IVA que cobramos na restauração e quase em tudo, mas representa, sobretudo, emprego e rendimentos das famílias. E este ano pode-se dizer que o turismo é, de facto, para esquecer. E não sabemos até quando se pode recuperar a confiança no mercado internacional para as pessoas começarem a viajar e nós podemos atingir elevado nível do turismo. Nós já estávamos com cerca de 800 mil turistas num ano, sendo Cabo Verde um país de 600 mil. Já tinha uma meta de curto prazo para se atingir 1 milhão de turistas. Cabo Verde, já em 2019, registrava uma taxa de crescimento no primeiro e segundo semestre acima dos 6%, já no primeiro semestre quase perto dos 7% taxa de crescimento econômico. E acontece esta pandemia que tem um reflexo terrível no turismo, no nosso setor hoteleiro, o que significa diminui em grande medida a capacidade de resposta do Estado de Cabo Verde. E é por isso que a solidariedade dos parceiros internacionais tem ajudado o Cabo Verde com alguns apoios, a solidariedade da sociedade civil, de todos, é importante para mitigar o sofrimento das pessoas. Porque só o Estado de Cabo Verde é absolutamente impossível que consiga dar conta do recado. Não obstante, toda a vontade pode manifestar, boa vontade, mas é de facto impossível. E aproveito aqui também, antes de avançarmos para outro tema da conversa, pedi ao senhor embaixador que respondesse aqui muito rapidamente, por exemplo, a Mónica Reis, a perguntar qual é a previsão da reabertura da Embaixada em Portugal. Não, a Embaixada se trata, sobretudo, de serviços consulares, está aberta. Basta ir no portal consular, não é? E fazer a marcação. E faz-se a marcação rapidamente. Se não se fizer num dia, faz-se no dia seguinte. Aliás, escolhe. Isto é uma coisa importante. Vai ao portal consular e vê a agenda existente, não é? Vê, portanto, as disponibilidades e escolhe o dia e a hora que mais lhe interessa. E é, portanto, atendido nesse dia e, portanto, nessa hora. Pode ser que segunda-feira esteja preenchido, não é? Mas pode haver, olha, terça-feira às tantas horas, quarta-feira há, portanto, às tantas horas. Escolhe, portanto, o dia e a hora que mais lhe convém e vai tratar, portanto, do seu assunto. E, portanto, no portal consular tem todas as informações para fazer isso e faz isso, portanto, com rapidez. Portanto, não há qualquer... E também, antes de terminarmos aqui a nossa primeira ronda de abertura de pergunta das pessoas que estão lá em casa, perguntava aqui a jornalista Aide Carvalho, que apoia a Embaixada de Cabo Verde em Portugal, deu em específico aos doentes evacuados, tendo em conta que muitos integram, por exemplo, ao grupo de risco. Que apoios é que a Embaixada prestou a essas pessoas? Não posso dizer que a Embaixada de Cabo Verde tenha dado um apoio específico aos doentes oncológicos. Como disse, porque há outros grupos de risco, de elevado risco, que são, por exemplo, os diabéticos, não? E que têm também uma imunidade muito, muito baixa. E, portanto, como também gente de alta tensão, que sofre de hipertensão, e gente também que tem problemas cardíacos. Portanto, são todos elementos de risco. E, portanto, o nosso cuidado foi não só reforçar a nossa assistência através não só mas particularmente através das associações, fazer um acompanhamento muito mais de perto e, sobretudo, tomar medidas para evitar, digamos, a utilização intensiva dos transportes públicos, que é um fator, portanto, de risco. E, portanto, tomar especial cuidado, evitar o máximo possível os transportes públicos, mas quando isto, e até organizando o nosso serviço de transportes, não é? Nós temos um serviço de transportes também para apoiar os doentes, inclusive, portanto, nas suas consultas, e tomamos algumas outras medidas. Quando o nosso serviço de transporte não pode ser utilizado por escassez, por dificuldades, também garantir, digamos, um subsídio de transporte, não é? Pode utilizar o táxi ou pode utilizar, portanto, o Uber, de sorte a poder evitar os metros e autocarros, etc., para os doentes que têm, portanto, especial fragilidade e, portanto, são de alto risco.
Para além disso, como eu disse, também esses doentes, de facto, foram dispensados de qualquer espécie de entrega de qualquer tipo de documentação que exija a sua presença física, portanto, junto das embaixadas. E fizemos um investimento, como também poderão depois ter optado de ver, muito significativo nas instalações dos serviços de doentes. Portanto, a parte da embaixada, hoje, que é dedicada, portanto, aos serviços de doentes, tem uma recepção própria, que é separada, portanto, dos locais de atendimento, e os locais de atendimento são, portanto, também gabinetes individuais. E nós já tínhamos tomado algumas medidas anteriores que têm a ver, como todos sabem, não há nenhum doente hoje evacuado nas pensões, nas célebres pensões de baixa qualidade, portanto, que nós tínhamos aqui na zona de Lisboa. Hoje, todos os nossos doentes estão em apartamentos normais, de prédios normais, de bairros normais, inseridos perfeitamente na comunidade. Não temos sequer um doente nas pensões ou outras, portanto, residências de baixa qualidade. Temos de apartamentos normais, vamos ao mercado privado de arrendamento, ou com apoio das câmaras municipais, ou com apoio das Santas Casas de Misericórdia, conseguimos apartamentos, mas apartamentos de prédios normais, não são apartamentos destinados especialmente aos doentes, não, são moradias. Exatamente. Normais, e neles estão, portanto, instalados os doentes. Tudo isto ter um cuidado muito especial, de facto, com os doentes evacuados de Cabo Verde. E também tínhamos aqui já a próxima pergunta, que eu gostaria também de fazer aqui ao Sr. Embaixador. Eu, pessoalmente, tive esta oportunidade de conhecer as novas instalações, a remodelação que se viu na Embaixada de Cabo Verde. Como é que os cabo-verdianos em Portugal reagiram a esta mudança? Falo do estabelecimento em si e também da forma de atendimento e da rapidez de resolução de qualquer necessidade. Eu creio que a reação tem sido muito positiva. Se for a nossa página e comparar o que se dizia há uns anos atrás, não é? Que nós deixamos, e está o mesmo, a avaliação de alguns anos atrás, nós deixamos para nos lembrar permanentemente, não é? Que às vezes o que se consegue pode regredir. Depois tem que ter um cuidado especial. Nós, quando temos uma coisa nova, que para continuar a ser nova é preciso tratar dela. Quando temos uma coisa boa, para continuar a ser boa, também é preciso, portanto, cuidar dela. Tudo pode regredir. E, portanto, que a atenção é permanente e que o cuidado também é permanente. O cuidado na limpeza, o cuidado na higiene, mas se uma coisa arriscar para se corrigir muito rapidamente, se cair aqui uma nódoa, é preciso também pintar, portanto, muito rapidamente, manter as casas de banho sempre limpas, os balcões e não sei o quê, todo o pavimento, ou seja, é preciso ter algum carinho pelo sítio onde estamos, pelo sítio onde vivemos, para podermos dele, portanto, cuidar. E no seu ver, é uma aposta a ganho? Exato, e nós temos feito essa exigência, e eu creio que vários meses, quase um ano passado, desta toda mudança, ainda tem um ambiente novo, ainda se sente, digamos, num ambiente e sente-se pelo cheiro que é tudo novo, porque se está a cuidar efetivamente, portanto, dessas coisas. E a cuidar das pessoas. E as pessoas em primeiro lugar. As pessoas em primeiro lugar. Ou seja, a nossa atitude, eu tenho repetido isto, e felizmente que isto está a fazer, digamos, doutrina nos nossos serviços de atendimento, particularmente no nosso consulado, que é, quando temos um cidadão cabo-verdiano, um outro cidadão, que precisa do nosso serviço, a nossa mentalidade é: o que é que eu devo fazer para atender e corresponder à necessidade desta pessoa? Porque se nós não tivermos esta atitude e começamos logo por dificultar, por procurar problemas, quem procura alcança. Ou seja, às vezes há gente procurando com uma cafuca, procurando com uma lanterna, com uma lupa, para encontrar qualquer coisinha que lhe sirva de pretexto para não atender. Consegue encontrar. Se procurar com este afinco, consegue encontrar. E, portanto, a atitude, creio, deve ser, portanto, inversa, não é? Há um problema, o que é que
o funcionário pode fazer para resolver o problema daquela pessoa. Não é? Exatamente. Só perante a impossibilidade de resolver é que não consegue resolver. Portanto, deve ser esta atitude. Eu creio, mas não vai haver problemas. Claro, vai haver problemas aqui e acolá. Mas a nossa capacidade de intervenção e de corrigir tem que ser permanente. Não é? Porque à medida que o tempo passa, nós vamos verificando que os problemas vão diminuindo. E, portanto, a satisfação é maior. E a nossa maior satisfação é ver, de facto, as pessoas, digamos, contentes, felizes, satisfeitas com o atendimento. Isto que é gratificante. E eu, Marco Soares, também, certamente, dessa forma, o nosso trabalho começa em casa, de uma certa forma. É fazer o trabalho de casa para podermos sentir também ligados a Cabo Verde, tendo uma embaixada também que presta esses serviços e todo o cuidado que a mesma teve com a comunidade cabo-verdiana, é ter Cabo Verde longe, ao mesmo tempo perto. Sem dúvidas, longe, mas perto. Eu acho que estão disponibilizadas todas as condições para as pessoas poderem fazer aquilo que precisam no momento e preservar é preservar para sermos preservados. Se queremos algo bom, temos que fazer algo bom também. Então vamos preservar para sermos preservados. Exato. Agora vamos aqui mudar um bocadinho daquilo que é o tema da nossa conversa. Já falamos aqui da Covid-19, já falamos aqui das novas instalações da Embaixada de Cabo Verde. Senhor Embaixador, no final de 2019 veio ao público uma notícia também que chocou Portugal, Cabo Verde em especial, de uma mulher também que tinha encontrado um bebê no lixo aqui na cidade de Lisboa. Mais tarde soube-se que essa mulher em questão é da nacionalidade cabo-verdiana. Qual foi a posição tomada pela Embaixada nesta situação? Eu creio que Cabo Verde, de uma forma geral, porque, reparem, em relação a esta matéria, também o próprio Sr. Presidente da República também se pronunciou, o Presidente da República de Cabo Verde, como Primeiro-Ministro, e desde a primeira hora, digamos, o tom era no sentido de evitar que se fizesse aquilo que parecia mais fácil, que é logo começar por atirar pedras. Está a ver? Isto não significa, de forma alguma, que se esteja a defender ou que se tenha, digamos, a ideia que tudo está bem, tudo está certo. Não, é claro, isto é chocante, é um ato que a qualquer um causa consternação, mas que normalmente, nestas circunstâncias, haverá sempre uma espécie de gatilho, haverá sempre qualquer fator mais perturbador, qualquer fator, muitas vezes, que determina certos comportamentos mais chocantes, especialmente quando se trata de uma relação entre mãe e filha. E, portanto, nestas circunstâncias, que seria sempre mais avisado tentar compreender antes de acusar. Tomar qualquer decisão. Exatamente. Qualquer de atirar a pedra, foi a palavra do senhor embaixador. Antes de maltratar, antes de começar a injuriar, antes de começar isto, era preciso, portanto, compreender. E a compreensão advém sempre com, digamos, com o tempo. E, portanto, o que Cabo Verde podia fazer, desde a primeira hora, como eu disse, o tom foi dado pelas autoridades cabo-verdianas, começando pelo Sr. Presidente da República de Cabo Verde, mas também pelas autoridades portuguesas, não é? Também as autoridades portuguesas, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República de Portugal, também afinado pelo mesmo diapasão, de procura de compreensão, mas com outro elemento que me parece importante, é que nós devemos confiar na justiça. A justiça em Cabo Verde, a justiça em Portugal, não obstante as várias dificuldades, mas globalmente o sistema de justiça funciona. É evidente que há dificuldades, e nós encontramos dificuldades um pouco por todo o lado, problemas aqui, acolá. Mas é que se nós não confiarmos na justiça, a alternativa é mesmo ruim. Exato. É que se nós não confiarmos no sistema de administração de justiça, a alternativa é ruim.
Porque a alternativa é bagunça ou é justiça privada. Cada um faz a sua própria justiça. E, portanto, nós temos que confiar pela nossa própria sobrevivência, pelo nosso próprio sossego e conforto. Não temos outra alternativa que não seja confiar no sistema de administração de justiça. E, portanto, que apoia a embaixada dele, por exemplo, a esta mulher? Como foi no caso do Giovanni, como também no caso da Sara, a nossa obrigação é dizer, vamos apoiar cidadãos cabo-verdianos. Vamos apoiar neste sentido. Nós vamos garantir, se o cabo-verdiano não tem meios disponíveis para assegurar uma defesa condigna, nós, no quadro da proteção consular, da assistência consular que devemos dar aos nossos cidadãos, Cabo Verde vai disponibilizar meios para prestar assistência de sorte a garantir uma defesa condigna. É isso que nós fizemos, tanto num caso como no outro, como fizemos ainda há bem pouco tempo e vamos fazendo. Sempre que esteja em causa direitos fundamentais de um cabo-verdiano e não tenha capacidade de se fazer defender por não dispor de meios próprios, nós procuramos ajudar para que possa assegurar, portanto, a sua defesa, mas deixando a justiça seguir o seu curso, não fazendo nós o papel de juiz e nem fazendo o papel de procurador. E atualmente como é que está essa situação, Sr. Embaixador? Exatamente, como disse, o processo estava em segredo de justiça, agora o processo está, já foi, portanto, acusado, mas tem já advogado, portanto, no processo. Como sabe, nós desde a primeira hora disponibilizamos, portanto, o apoio, portanto, o advogado, e agora espera-se, de facto, pelo desenvolvimento do processo, designadamente, portanto, pelo julgamento, para a justiça, portanto, dizer a sua sentença. Esta será a primeira instância e, eventualmente, um processo dessa natureza conhecerá desenvolvimento posteriores e, seguramente, para além do julgamento em primeira instância, é normal até que siga para instâncias superiores. Nós acompanhando, nós assistindo, fazendo aquilo que nos compete, mas deixando que o sistema de justiça também funcione e siga, portanto, o seu curso normal. E o Sr. Embaixador aqui também trouxe a conversa, a notícia do homicídio de Giovanni Rodrigues, o jovem cabo-verdiano de 21 anos que frequentava o primeiro ano do curso de, creio que é, Design de Jogos Digitais, na Escola Superior de Comunicação em Mirandela. Qual foi a sua reação ao receber esta notícia chocante, Sr. Embaixador? Da absoluta consternação. Repara, um estudante muito jovem e conhecido e reconhecido na comunidade como um jovem sério, um jovem dedicado à sua comunidade, um jovem muito ligado à igreja, ligado aos valores, portanto, cristãos, um estudante aplicado e que vem a Portugal para concretizar o seu sonho de ter uma formação superior e é assassinado, é morto em condições tão, se pode dizer até tão estranhas, porque conhecendo as circunstâncias, conhecendo o ambiente, dizendo, mas também uma pessoa pode ser assassinada por isto, não é? Exato. Até por isto alguém pode ser assassinada, pode ser, e portanto é de uma grande consternação. Mas também desde o primeiro momento disse muito claramente, nós não confundimos um ato de um criminoso, de 2, 3, 4, 5 ou 10 criminosos, com ato dos portugueses em geral, ou com atos das autoridades portuguesas. E, portanto, não podemos embalar, como muita gente, de certa forma, ou pelo menos algumas pessoas quiseram fazer, que é embalar, digamos, num canto, isto é, como se fossem todos os portugueses, ou se fossem todas as pessoas, de uma forma geral, que tivessem praticado, portanto, este ato. E, portanto, consternação, sim,
absolutamente, esperando que a justiça seja feita, sim senhor, que seja feita com o rigor necessário contra as pessoas que praticaram o crime, contra as pessoas que cometeram o crime. E ao Marco Soares, também viu-se, Sr. Embaixador, viu-se também aqui uma preocupação muito grande da comunidade cabo-verdiana, um apoio, digamos assim, ou uma forma de expressar apoio, de chamar a razão, de chamar a atenção do Estado português. E perguntava ao Marco Soares. O Marco Soares também acompanhou esta situação de perto, no que estamos a referir apoio para com a morte do jovem Giovanni. Sim, acompanhei de perto, realmente a onda de solidariedade para que houvesse justiça foi muito grande. Eu penso que os cabo-verdianos fizeram-se ouvir, porque realmente naquele momento as coisas não estavam completamente esclarecidas e foi triste, foi chocante para todos nós ver um jovem em busca dos seus sonhos ser assassinado nas circunstâncias que foram. Mas a onda de solidariedade por parte de todos, mais uma vez, mostrou que quando somos unidos conseguimos muito. Apesar de não conseguirmos devolver a vida ao Giovanni, mas eu penso que mostrou-se uma grande onda de solidariedade, mostrou-se também a união principalmente de todos os estudantes, e eu penso que no momento daquilo que aconteceu ao Giovanni, muitos outros estudantes que estão em Portugal à procura dos seus sonhos pensaram e refletiram também sobre algumas coisas que já lhes aconteceram e a sorte que tiveram, se calhar para esses estudantes, eu também digo, porque nós sabemos como é que são estudantes, têm certa liberdade aqui em Portugal, há muitos estudantes também que acabam por vir e não se focam realmente naquilo que é importante, e se calhar para muitos deles foi um momento de parar e pensar, tenho que me focar, eu vim aqui para estudar, vim aqui com um objetivo e fazer aquilo que realmente quero, porque o Giovanni, acima de tudo, acabou por ser um exemplo para todos nós, e que eu espero que todos nós tenhamos aprendido muito com aquilo que aconteceu. E desde já também quero deixar um abraço para toda a família novamente, já que estamos a tocar neste caso. E o senhor embaixador ficou satisfeito com o apoio dos cabo-verdianos? Uma reação muito grande, uma manifestação, tanto aqui em Lisboa, mas em várias partes do mundo, mas aqui em Lisboa e em Bragança, impressionante. Uma manifestação que mobilizou muita gente, inclusive alguns membros do governo de Portugal. Aqui em Cabo Verde mobilizou vários membros do governo, várias autoridades, mas mobilizou até o bispo de Bragança, autoridades eclesiásticas, personalidades, portanto, todas na manifestação de solidariedade para com, de facto, Giovanni, os familiares e os amigos. Eu acompanhei, de facto, muito de perto. Estive em Bragança, reuni-me com a direção do Instituto Politécnico de Bragança, designadamente, portanto, com o seu reitor e com o corpo diretivo. Reuni com a Associação Africana dos Estudantes em Bragança. Reuni-me inclusivamente com os colegas de Giovanni que o acompanhavam quando ele foi, portanto, assassinado, para ter mais informações e conhecer, portanto, em detalhes. Reuni-me com a Polícia Nacional, reuni-me com a Polícia, portanto, Judiciária, com várias entidades, para também estar a par, para conhecer, para informar e, na medida também do possível, digamos, contribuir de alguma forma, não só para baixar alguma tensão existente, mas também assegurar que as coisas estavam a caminhar no seu ritmo, portanto, normal. Felizmente, que com um grande esforço e com um grande empenho também das autoridades, tiveram, digamos, um desfecho ainda que provisório, mas feliz, desfecho esse que apaziguou muito os ânimos quando, de facto, foram apanhados os suspeitos do crime, e esperamos que sejam, a breve trecho, portanto, levados a julgamento
e que a justiça seja, portanto, realizada e dando assim também satisfação à própria família lutar. E também esses suspeitos da morte de Giovanni estão em prisão preventiva e aguardam, digamos assim, ao julgamento. Quais são as expectativas da Embaixada para o desenvolvimento desse processo, Sr. Embaixador? Olha, a preocupação fundamental foi nós, em concertação com o Instituto Politécnico de Bragança, era assegurar um advogado assistente no processo para poder acompanhar, assistir a todos os atos processuais, poder estar, portanto, informar e ver se as coisas caminhavam, portanto, normalmente. Isso está sendo feito. Há uma ligação, creio que regular, com a própria, portanto, família. Há algum tempo atrás eu tive também ainda a oportunidade de conversar com o pai de Giovanni, portanto, a esse respeito, procurando obter informações de sorte a que a família, de alguma forma, pudesse acompanhar. Às vezes não pode acompanhar todos os detalhes de um processo criminal, como sabe, que tem algumas limitações quanto à questão do segredo de justiça, mas pelo menos ter, digamos, uma ideia global de como as coisas, portanto, estão caminhando. É esta, fundamentalmente, portanto, a nossa preocupação, que deve ser uma preocupação também da própria família e que será seguramente, digamos, mitigada com informações de advogado constituído, portanto, no processo. E também depois da morte do caso de Giovanni, a Embaixada teve alguma preocupação especial para com os estudantes cabo-verdianos que vieram a estudar em Portugal? Não, repare que nesta matéria se pode dizer, de segurança, não, porque, de facto, foi um caso, não é? Não temos razões muito especiais e até também a nossa capacidade nesta matéria seria muito, muito reduzida, quase nula. Repare que nós estamos a falar de mais de 7.000 estudantes do ensino superior espalhados por todo o Portugal. E, portanto, como já sabe, é apenas aquilo que os estudantes já sabem e que são cuidados normais que, numa grande cidade como Lisboa, ou numa cidade mais pequena como Bragança, os cuidados normais que qualquer cidadão, portanto, possa ter, designadamente, às vezes, evitar a frequência de certos lugares. Mas não era o caso. Era o caso porque aquele bar era um bar que era muito frequentado por jovens, por estudantes, e não tinha havido nenhum incidente de maior. E, portanto, não se pode até dizer que os colegas do Giovanni e o Giovanni estiveram num lugar perigoso. Não, pelo amor de Deus. Eu fui ao próprio local e conheço, portanto, o local, conheço a zona, fiz o percurso que o Giovanni, portanto, teria feito. Não havia absolutamente nada de anormalidade. Foi, de facto, uma atitude um pouco com um excesso de agressividade, uma atitude selvagem por parte de um grupo de jovens e uma atitude absolutamente inusitada, absolutamente, portanto, inesperada. Esta que é a causa da morte e não qualquer outro tipo de comportamento que se pudesse, de alguma forma, imputar, designar de alguma imprudência por parte de jovens cabo-verdianos. Também há aqui casos, há estudos em que comprovam que Portugal é um dos países que mais tem estudantes cabo-verdianos a residir. Nesse caso, esta política de colocarem, ou dos estudantes optarem para estudar em Portugal, de uma certa forma satisfaz a si e a toda a sua equipa consular? Sim, repara, a satisfação tem, em primeiro lugar, dizer que o número de estudantes aqui é muito significativo e verificar que, após o investimento feito nesta medida para a alteração do regime de concessão de visto para estudantes, eu queria deixar aqui uma palavra de apreço, de agradecimento pelo papel desempenhado pelo Sr. Presidente da República de Cabo Verde nesta matéria, que, na sua visita de Estado a Portugal, fez uma abordagem clara, direta e frontal
às autoridades portuguesas, ao Presidente da República de Portugal, ao Primeiro-Ministro e às outras autoridades, também na sua deslocação ao Parlamento, também fez essa abordagem, em todos os encontros fez essa abordagem. Depois foi secundado também pelo Primeiro-Ministro de Cabo Verde nesta matéria e pelo Ministro de Negócios Estrangeiros. E, portanto, as autoridades cabo-verdianas estiveram muito sintonizadas na necessidade de acelerar o regime de visto para estudantes. E, portanto, a proposta, de facto, partiu de Cabo Verde, para alterar o sistema de vistos, para se evitar que o estudante seja obrigado a fazer a prova de toda a sua capacidade financeira de autossustento em Portugal. Porque muitos estudantes vêm cá, mas também fazem alguns trabalhos a tempo parcial para ajudar, portanto, nos seus estudos. Não é? E, por isso, e para além do mais, o nível também de exigência o nível de exigência era demasiado elevado. O que se exigia para um autossustento era excessivo se nós tivermos em conta a vida de um estudante em Bragança, ou em Évora, em Castelo Branco, em outras zonas do interior, portanto, de Portugal. São essas razões que levaram a... E, repare, com estas alterações, nós temos um pulo. No ano passado chegaram mais de 2.000 estudantes a Portugal por causa desta mudança, do ensino superior. Bom, portanto, a satisfação por saber uma grande quantidade de gente a estudar e a estudar no ensino superior. Mas também há muita gente a estudar no ensino superior em Cabo Verde, não é? Nós temos um número muito elevado, cerca de 17.000, se a memória não me falha, também em Cabo Verde a estudar, o que é muito bom. Estudantes do ensino superior em Cabo Verde, o número já ultrapassou o número de estudantes fora do país. Mas Portugal continua ainda a ser o lugar preferido em termos de estudantes no exterior. Pergunta ao Sr. Embaixador porquê. Pela proximidade e também pela língua. Pela proximidade, pela língua, mas também pelas facilidades que aqui são encontradas nas várias instituições do ensino superior. Esta é a minha satisfação, mas tenho uma preocupação. E qual é a preocupação? A preocupação, muitas vezes, tem a ver com as dificuldades financeiras de autossustento. Se é verdade que tudo isto ficou facilitado, mas a vida em Portugal tem o seu custo. E às vezes os estudantes não vêm preparados em termos, não têm um suporte da família em Cabo Verde ou noutros países de imigração. E não é tão fácil arranjar-se um emprego em tempo parcial como à primeira vista pode parecer, sobretudo em certas onde existem, portanto, não há um suporte financeiro, muitas vezes, não há um suporte financeiro mínimo que leve um estudante a fazer a sua vida de estudante em condições normais. O que significa que o estudante pode ter por algumas dificuldades aqui acrescidas, exatamente por causa disso. E, portanto, se é verdade que as condições são, mas não há dúvida que o estudante tem que pensar, ponderar. A vontade de estudar é muita, é saudável, deve ser incentivada, mas também é preciso ter em conta que a estadia e o estudo têm custo. E que, portanto, esse custo tem que ser financiado. Se não for financiado, nós não conseguimos cumprir o nosso objetivo. Cumprir o nosso objetivo, que é estudar, que é ter uma boa formação. E pode haver algumas agressões e pode haver situações um pouco mais complicadas para os estudantes. E, portanto, faço também este apelo como um fator de ponderação da decisão de um estudante quando pretende se deslocar ao exterior para estudar. Exatamente. Fica aqui também o conselho do Sr. Embaixador para os estudantes. Também creio que é um conselho também para os pais. Agora vamos entrar aqui numa temática que também é do interesse do Sr. Embaixador, que é o desporto. Entrando aqui agora no desporto, em Portugal temos alguns jogadores cabo-verdianos. Já tínhamos combinado que não vamos falar dela, não é?
Mas de uma certa forma. Não, pronto, esse nosso assunto, pronto, claro que não vamos falar. Mas temos jogadores cabo-verdianos a jogarem, por exemplo, aqui em Portugal. Temos o caso de Marco Soares, que já passou pelo Barreirense, também já passou pela União de Leiria e agora está no Aroca também. Temos o caso de Zé Luís, Papá Lelé no Futebol Clube do Porto, Giovane Cabral no Sporting, Fábio Fortes também, que já esteve aqui connosco, também é o colega de equipa de Marco Soares. A Evi Pereira também já esteve aqui connosco, é atleta de futebol feminino no Benfica. O que é que o senhor embaixador acha da exibição dos Tubarões Azuis aqui em Portugal, em especial? Olha, como sabe, como qualquer cabo-verdiano, depois daquela imensa frustração que nós tivemos, que diria meramente administrativa, não termos marcado presença, portanto, no Mundial, de facto eu creio que nunca assisti a algo de maior consternação, porque nunca pensei que de facto, o cabo-verdiano, que vive muito, digamos, o desporto, particularmente vive muito o futebol, mas nunca pensei que pudesse ser nesta dimensão. Mas foi a dimensão de uma tragédia, autêntica tragédia nacional para todos. Isso demonstra, de uma forma, de facto, muito cristalina, o modo como os cabo-verdianos vivem o futebol e o modo como vivem a nossa seleção nacional. E eu creio que isto é um valor absolutamente importante por uma outra razão, porque é um fator de unidade terrível. É um grande fator de unidade, não é? Nós, na nossa diversidade, às vezes as nossas complicações de conselho para conselho, ou de ilhas de parlamento com soltamento. Em tudo isto, no futebol e na seleção nacional, é um fator de extrema unidade e de extrema coesão social, de extrema coesão, portanto, nacional. Tudo absolutamente sintonizados, tudo absolutamente envolvidos do ponto de vista emocional e cultural, não é? A volta, portanto, isto é um dos elementos identitários da nossa nação cabo-verdiana. Às vezes eu costumo dizer, até talvez por sermos muito pequeninos, não é? E sermos, de certa forma, poucos, agarramos aquilo que é nosso com muita força, com tudo, com unhas e dentes, agarramos nisso, está a ver? E quanto mais pequeninos, às vezes mais ousados nos sentimos, e cada conquista, por mais pequenino que seja, ressoa em nós, digamos, de uma forma muito mais vibrante e de uma forma muito mais forte. E, portanto, eu creio que nós devemos uma sincera homenagem a todos os membros, aos atletas, mas também à equipa técnica e à equipa dirigente dos Tubarões Azuis, do passado e do presente, por elevar a nossa autoestima, por nos fazer também acreditar e, sobretudo, por nos ter proporcionado momentos emotivos, momentos muito vibrantes e nos ter dado, digamos, muita esperança e, sobretudo, confiança. Se não conseguimos, mas que afinal é possível. Não é? Eu acho que isto é muito importante. Saber que é possível. Não é? E quando sabemos que é possível, temos capacidade de mobilizar ainda, no fundo de nós, um pouco mais de esforço, um pouco mais ainda de motivação. E ainda há uma frustração dentro de si porque não atingirmos o apuramento para o Mundial? É isso que eu estava a dizer. Quer dizer, nós passamos a acreditar. Isto que é importante. Não é? Porque nós vimos que, afinal, estava ali nas nossas mãos. Se fosse apenas pelo desempenho desportivo, estávamos lá. Já vê? E, portanto, que foi uma questão meramente administrativa, de logística. Portanto, temos capacidade nacional para tanto. Isto é importante. Temos capacidade nacional para tanto. Eu acho que a partir daí é evidente que na caminhada há sempre percalços.
Mas o importante é que nós já sabemos que é possível conseguir-se isso, porque nós estivemos lá. E, portanto, seguramente vamos conseguir. Desta ou da próxima vez, mas vamos conseguir de certeza absoluta. E eu também costumo dizer, Sr. Embaixador, corrija-me se eu estiver errado, também eu costumo dizer que esses atletas também são os nossos embaixadores. Que valor têm esses atletas na vida dos cabo-verdianos? Absolutamente, reparo, em todas as áreas, o que é que nós fazemos? Às vezes, quem dá Cabo Verde a conhecer ao mundo, ou dá um país a conhecer ao mundo, não são propriamente, digamos, os políticos, são artistas, são gente de cultura, são atletas, não é? E às vezes nós perguntamos para às vezes um político que é ministro ou presidente da Câmara, saímos do conselho ou de uma certa área e perguntamos, ninguém sabe, não é? E às vezes falamos da cesárea e falamos, isto é cabo-verdiano, não é? Está-se a falar do Giovanni, isto é Giovanni, ele é cabo. Ou seja, nesta área da cultura, nesta área do desporto, da arte de uma forma geral, o nosso país, e não só o nosso país, o nosso prestígio. Eu lembro muito, em reunião com vários embaixadores, em várias instâncias, quando fazia, a primeira conversa tinha a ver com a nossa seleção nacional. Tinha a ver com Tubarões Azuis. Muita gente que não se conhecia Cabo Verde, não é? E passou a conhecer Cabo Verde através do futebol. Como também passa a conhecer Cabo Verde através de alguns nomes mais sonantes também do nosso futebol ou das outras áreas da nossa cultura. Eu creio, ou no domínio científico, ou no domínio tecnológico. Uma coisa que é importante, e que eu acho que isso é muito bom, é nós vibrarmos com o sucesso dos outros. A ver? E de uma certa forma perguntava aqui ao Marcos Soares. Sentirmos orgulhosos quando temos um grande atleta, um grande desportista, para nós elogiarmos e sentirmos orgulhosos pela existência e pelos feitos desse atleta. Não é? Ou um artista plástico, ou um músico. Não é? E, portanto, acho que isto é um fator também muito importante e que reforça também a nossa identidade cultural. E acredito também que agora o Marcos Soares podia também reforçar a ideia que os Tubarões Azuis tudo farão para conseguirmos também um próximo apuramento para a CAN e, quiçá, para o Mundial. Sim, primeiro de tudo quero agradecer as palavras do Sr. Embaixador em nome de todos os Tubarões Azuis, né? E mais do que uma responsabilidade, é um dever. É um dever, nós sentimos que temos esse dever de dar essa alegria ao povo cabo-verdiano. Nós sentimos nas nossas conquistas a união e a forma como conseguimos unir o país, todas as ilhas, a diáspora, a forma como conseguimos unir todos os cabo-verdianos e, sem dúvidas, isso será uma das maiores alegrias que podemos dar ao nosso povo. A presença no Mundial é algo que não tem explicação e eu só de pensar e imaginar o nosso povo em casa a poder vibrar com os Tubarões Azuis no Mundial, mas eu penso que é algo que temos que acreditar que é possível, tal como o Sr. Embaixador já disse. Nós conseguimos mostrar que era possível, fizemos acreditar. Hoje em dia, se o próprio povo acaba por exigir mais de nós, foi porque nós metemos essa responsabilidade em cima de nós. Fomos nós que criámos isso, fomos nós que procurámos isso. E vamos ter que continuar a procurar até conseguirmos estar no Mundial, porque o povo cabo-verdiano merece ver Cabo Verde no Mundial e eu estou convicto que muito em breve vamos ver um Cabo Verde no Mundial e isso será uma grande alegria para todos nós. E também já a próximos anos vamos ter também a CAN. Perguntava aqui ao Marcos Soares, dá-nos a garantia de ver a seleção nesta montra do futebol africano? Tudo vamos fazer para isso. Vamos fazer de tudo porque tivemos afastado das últimas duas Copas da África, muito por pequenos pormenores, mas são pequenos pormenores que fazem toda a diferença. Às vezes nos pequenos pormenores estão os grandes pormaiores. E então nós, mais do que nunca, nesta CAN, temos que marcar presença, porque já são 2 anos sem estar presente e nós queremos estar nas grandes competições, queremos ver
o nome de Cabo Verde ser espalhado pelo mundo, e essa é sem dúvida uma das nossas maiores alegrias, é ver e elevar o nome de Cabo Verde, e sem dúvida estar numa CAN é elevar o nome de Cabo Verde, e isso para nós é o que nos enche de orgulho, e tudo vamos fazer que é para poder estar presentes na próxima CAN. Exatamente. Fica aqui em primeira mão as palavras do Marco Soares, que posteriormente vou ter esta oportunidade e gosto de partilhar com as pessoas e também com o Marco Soares, porque certamente vamos conseguir este apuramento. Marco Soares, atualmente também vivemos numa sociedade global, multicultural, com tantos cabo-verdianos espalhados pela diáspora, principalmente. Como é que o Marco Soares vê o papel da comunidade na promoção da cultura, principalmente, ou também da parte do desporto de Cabo Verde? É algo extraordinário, porque eu penso que é das melhores formas que tem de mostrarmos o que é o povo cabo-verdiano. O povo cabo-verdiano é um povo humilde, um povo trabalhador, um povo sincero, e eu penso que através das diferentes áreas nós acabamos por mostrar um pouco aquilo que é Cabo Verde. Eu tenho a certeza que por onde esteja um cabo-verdiano espalhado pelo mundo, na sua área, as pessoas em si vão acabar por ficar curiosas por Cabo Verde, porque infelizmente nem em todos os lados as pessoas conhecem Cabo Verde. Eu, por exemplo, no Chipre, cheguei ao Chipre, muita gente não conhecia Cabo Verde, mas hoje em dia qualquer cipriota conhece e tem interesse por Cabo Verde, e muitos deles até me perguntam para ir de férias a Cabo Verde, e acaba por ser um bocado isso, é mostrarmos o que é Cabo Verde, e além de mostrarmos o que é Cabo Verde, temos que ser um exemplo do que é ser um cabo-verdiano, porque não vale de nada mostrarmos o que é Cabo Verde se não formos um exemplo do que é ser um cabo-verdiano. Então temos que dar o exemplo, para isso sim as pessoas mostrarem realmente o povo cabo-verdiano é um povo diferente, e terem a curiosidade de poder conhecer Cabo Verde, que é uma terra enriquecedora, e que eu tenho a certeza que qualquer pessoa que passe por Cabo Verde sai com esse sentimento lá. E o Marco Soares sente a vontade em dizer que é um dos embaixadores da Cabo Verde? Sou embaixador ou Claro. não sei, mas tudo faço para representar Cabo Verde da melhor forma. Eu sou o capitão de equipa, né, da seleção, e eu sinto a responsabilidade de representar uma nação, e é dessa forma que eu vivo todos os dias, por onde quer que eu vá, tenho sempre presente na minha cabeça que eu tenho uma responsabilidade acrescida, porque eu represento toda uma nação, sou o capitão de uma nação inteira, então tenho essa responsabilidade, e o que eu tento fazer é passar o melhor de mim e de Cabo Verde para as pessoas, e se dessa forma for considerado embaixador, então gosto de ser embaixador todos os dias e mostrar que realmente Cabo Verde é um país de muito amor. E o senhor embaixador, como é que vê o papel também da comunidade na promoção da cultura cabo-verdiana? Não, eu creio, se nós fizermos um exame muito, se pode dizer, superficial, não tenho elementos estatísticos que sejam consistentes, mas a impressão que fica é que se nós fizermos um registro, um inventário de produção cultural dos últimos anos em Cabo Verde, nós chegaremos à conclusão que, eventualmente, a produção cultural feita na diáspora é maior do que a produção cultural feita em Cabo Verde. Aquilo que os artistas plásticos, aquilo que os músicos, digamos, os cantores, os homens de teatro ou de cinema, ou no domínio do teatro, aquilo que de uma forma geral se tem produzido na diáspora, creio que em termos quantitativos e também em termos qualitativos, de uma forma geral, de facto, mostra um peso muito significativo tanto na diáspora. O que significa que a diáspora é, na verdade, uma componente essencial, estruturante da própria nação cabo-verdiana. Já não estamos a falar apenas de número, mas estamos também a falar da qualidade, portanto, da produção. A mesma coisa, quer dizer, o facto de nós termos uma seleção nacional que a sua componente, a sua ossatura, também fundamental, é constituída por gente da diáspora, por cabo-verdianos da diáspora, também revela isto. Mas eu acho que é um valor
enorme de Cabo Verde, toda a gente aceitar isto com naturalidade, com normalidade. Não é? Para nós, um artista cabo-verdiano, mesmo que seja da segunda geração, mesmo não tenha nascido, portanto, em Cabo Verde, toda a gente à volta deste artista não pensa, não lhe passa para a cabeça um segundo sequer, não é? Que esta pessoa tem qualquer outra, digamos, nacionalidade que não seja nacional cabo-verdiano. É cabo-verdiano em primeiro e acima de tudo, e ponto final. Não é? No final, exatamente. Não há qualquer discussão. Isto também é um valor importante. Isto é um valor importante. Ver a dimensão cultural, social e emotiva da identidade cabo-verdiana. E, portanto, Exato. eu creio que isto é importante. O papel da nossa diáspora. Cabo Verde é, em grande parte, conhecido no mundo por causa da diáspora que tem. Exatamente. E é conhecido mais do que vários outros países, não é? Mais outros países, particularmente africanos, devido à sua diáspora. Não há qualquer dúvida desse respeito. Exatamente. Agora, pronto, é com muita pena também que já estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Em primeira mão também agradeço novamente ao Senhor Embaixador por ter aceito esse nosso convite. Falar aqui de tema estruturante daquilo que faz parte da sociedade cabo-verdiana. Falamos aqui da comunidade na diáspora, em especial Portugal, falamos dos estudantes e também tivemos aqui um bocado daquilo que é a parte desportiva também, que o Marco também é o nosso comentador, está aqui sempre presente no painel. Creio também que o Marco tem uma palavra também a dizer ao Senhor Embaixador, por ter também aceito esse nosso convite, uma vez também que fazemos aqui parte de uma equipa. Sim, acima de tudo, muito obrigado por toda a informação que nos passou, por todo o aprendizado, porque acabou por ser um aprendizado também para mim. Hoje foi diferente para mim, eu não estava nada à vontade, estava assim um bocado, mas o senhor Embaixador meteu-me completamente à vontade com a sua forma simples e natural de falar e explicar as coisas, e para mim acabou por ser um aprendizado o programa de hoje. Eu só tenho que agradecer e que continue a fazer este excelente trabalho que tem feito até agora. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer também estar aqui. Foi um prazer conversar convosco. E também pela descontração, de facto, deste programa. Aqui não havia espaço para nervosismo, não é? Exatamente. Exatamente. Este formato, de facto, descontraído, foi uma conversa muito agradável e foi com imenso gosto e espero, muito sinceramente, que no futuro tenhamos a oportunidade de repetir, seja na plataforma, seja presencial. Tenho imenso gosto nisso. Aproveito desde já para renovar esse pedido de uma entrevista, por exemplo, na Embaixada de Cabo Verde, ao Senhor Embaixador. À vontade. Com muito gosto, com imenso prazer. Exatamente. E antes de mais, Senhor Embaixador, que mensagem o Senhor Embaixador deixa aos cabo-verdianos nessa situação tão delicada? Basicamente aquilo que tinha dito há bocado, que é o seguinte: nós neste momento estamos a viver uma situação que é particularmente difícil, tanto em Portugal ou em Cabo Verde, mas um pouco por todo o mundo. De qualquer modo, devemos ter confiança no futuro, sabendo seguramente que situações complicadas já aconteceram no passado e que a humanidade, de uma forma geral, sempre teve a capacidade de contornar os obstáculos. Existe sempre uma luz no fundo do túnel, alguma esperança. Neste momento, vários laboratórios já anunciaram testes avançados, por exemplo, da vacina. Vários laboratórios estão apostados na concepção de um medicamento, de uma cura. Mas seja qual for o tempo em que isto venha a acontecer, de uma coisa temos a certeza absoluta. Nós, como humanidade, nós, como cabo-verdianos, como portugueses, como americanos, africanos ou chineses, nós vamos ultrapassar isto. E, portanto, esta, de facto, é a confiança no futuro. Com maiores ou menores dificuldades,
nós vamos ultrapassar isto. Mas muito do que vai acontecer a breve trecho vai depender muito da nossa atitude, vai depender muito do nosso comportamento. E, portanto, nós estamos também nesta medida, a escrever o nosso próprio futuro. Portanto, a maneira como agimos agora, pelo menos no futuro, de curto a médio prazo, nós estamos a escrevê-lo no dia a dia. Que escrevamos um futuro que traga, de facto, mais saúde, que traga mais emprego, que traga mais rendimento, que traga mais felicidade, portanto, para as pessoas, e que talvez venhamos também a viver não a normalidade de antigamente, mas uma normalidade com menos frenesim do que aquilo que temos tido também até este instante. E que possamos também, no fundo, é isto que importa, que possamos ser mais felizes. Possamos ser mais felizes. Creio que também Marco quer reforçar também essa mensagem aos cabo-verdianos. Sim, sim, acima de tudo falar acerca da esperança e da responsabilidade. A responsabilidade que nós temos hoje para fazermos melhor o dia da manhã, porque nós neste momento somos os responsáveis por aquilo que pode acontecer e nós só podemos estar preocupados com aquilo que nós controlamos. Então é focarmos naquilo que nós podemos controlar neste momento para tornar o dia da manhã melhor. E neste momento o que podemos fazer é isso, é mantermos-nos seguros, protegermos os outros para que o dia da manhã seja melhor, e tenho a certeza que o dia da manhã vai ser melhor. Todos estamos a crescer nesta pandemia como pessoas, como seres humanos, e porque estamos a aprender bastante com tudo isto, estamos a perceber a igualdade que todos temos uns com os outros, que não somos mais do que ninguém, e de resto é confiar e acreditar que tudo vai passar e vai ficar bem. Muito bem. E assim foi o nosso programa Cabo Verde e a sua gente. Volto novamente a frisar e a deixar aqui um agradecimento ao Sr. Embaixador e também ao Marco Soares por ter estado aqui sempre connosco, e as pessoas lá em casa que tiveram aqui também a curiosidade de deixar aqui perguntas e mensagens para o Cabo Verde e a sua gente. Por isso, pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais, falo do Facebook, YouTube e Instagram. Da nossa parte, é tudo. Fica aqui um obrigado muito especial e para a semana temos aqui novos convidados aqui no Cabo Verde e a sua gente. Da nossa parte é tudo. Obrigado. Muito obrigado. Até para a semana. Fiquem bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.